Ele não me esperava sair do banho. Ele entrava. A porta não tinha tranca, e com aquela voz de gelo falava as palavras que me atormentam até hoje. Não vou parar até você ficar grávida. Por anos, a água quente do banho congelava na minha pele quando ouvia aqueles passos no corredor. Boa tarde, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Sou Genivéia Rodrigues, tenho 73 anos, nascida em Canoas, mas hoje vivo aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pertinho do Guaíba. Muita gente me chama de Dona Gene, mas meus netinhos me chamam de Vó Géia, e podem me chamar assim também, viu? Hoje acordei cedinho, como sempre faço. Tem quem diga que velho não dorme direito, mas eu digo que a gente só aproveita melhor o dia, não é mesmo? Preparei meu chimarrão bem amargo, do jeito que nós, gaúchos de verdade, gostamos. Depois fiz um café com mistura para o meu Everaldo, meu companheiro há muitas décadas. Um homem bom, graças a Deus. Enquanto bordo, olho pela janela para o céu de Porto Alegre. Às vezes, quando o tempo está limpo, dá para ver um pedacinho do Guaíba lá longe. A água sempre me lembra tantas coisas, nem todas boas, devo confessar. A água pode parecer tranquila por cima, mas ninguém sabe o que corre nas profundezas, não é mesmo? Antes de continuar, queria pedir com todo carinho que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. É um gesto pequeninho, mas que ajuda muito essa velhinha aqui a continuar compartilhando suas histórias. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história difícil, daquelas que a gente guarda dentro do peito por muitos anos. É sobre como a água do banho pode ficar gelada mesmo quando está quente, sobre medos que uma menina não deveria conhecer, e sobre como, às vezes, precisamos fazer justiça com nossas próprias mãos quando ninguém mais está olhando. É uma história sobre sobreviver quando parece que não há saída. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar no tempo, para quando eu era apenas uma menina em Canoas, cheia de sonhos e sem imaginar as sombras que viriam. Nasci em 1952 em Canoas, numa casinha simples na região do Matias Velho. Era uma época diferente, meus queridos. As ruas ainda eram de chão batido, e quando chovia, era um lamaçal que não acabava mais. Nossa casa ficava pertinho da linha do trem. Lembro do barulho que fazia quando passava. Tudo tremia. As xícaras dançavam no armário. Minha mãe, Dirce, sempre corria para segurar os pratos. Éramos uma família simples. Meu pai, Arnaldo, trabalhava na ferrovia. Um homem quieto, de poucas palavras, mas mãos enormes calejadas do trabalho pesado. Saía antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro. Minha mãe cuidava da casa e trabalhava lavando roupa para fora. Eu a ajudava desde pequeninha, carregando os baldes, passando a roupa mais simples. As mãos dela eram vermelhas e rachadas do sabão grosso, mas nunca a ouvi reclamar. Tínhamos uma vida modesta, mas não passávamos necessidades graves. Minha mãe sabia fazer milagres com pouco. Uma batata virava uma refeição completa. Um pedacinho de carne rendia para todos. Na nossa mesinha de madeira escura, nos reuníamos para jantar. Eu, meus pais e meu irmão Cláudio, 2 anos mais velho que eu. Cláudio era meu protetor. Quando as outras crianças implicavam comigo na escola por causa do meu cabelo ruivo, coisa rara naquela época e que me fazia ser chamada de cenoura, era ele quem me defendia. Mexeu com a minha irmã, mexeu comigo, ele dizia, estufando o peito magricelo. Depois, no caminho de volta para casa, a gente ria enquanto chutava pedrinhas na rua. A escola ficava a 20 minutos de caminhada. Íamos a pé, com nossos cadernos amarrados com barbante. A professora Iracema, uma senhora magra de cabelos grisalhos, sempre presos num coque apertado, tinha uma régua que batia na mesa quando a turma conversava. Genivéia, leia o próximo parágrafo, ela ordenava. E eu tremia, as letras dançando diante dos meus olhos. Eu gostava de estudar,
mas era tímida demais para falar alto. Nossa infância era simples, cheia de brincadeiras que hoje ninguém mais conhece. Jogávamos 5 Marias com pedrinhas, amarelinha riscada no chão, esconde-esconde entre os varais de roupa. No verão, quando o calor apertava, minha mãe enchia uma bacia grande no quintal, e a gente se refrescava, espalhando água para todo lado. Ela fingia que brigava, mas depois se juntava a nós, molhando os pés, rindo como uma menina. O banho, naquela época, era um evento. Não tínhamos chuveiro elétrico. A água era esquentada no fogão a lenha e derramada numa banheira de metal. Primeiro se banhava meu pai, depois meu irmão, depois eu e, por último, minha mãe. Economizávamos água assim. No inverno gaúcho, tão rigoroso, aquele banho quente era uma bênção. Minha mãe esfregava minhas costas com um paninho áspero, cantarolando músicas antigas. A vida seguia assim, previsível e segura, até meus 9 anos, quando tudo começou a mudar. Minha mãe começou a tossir. No início, era só uma tossezinha seca que ela disfarçava cobrindo a boca com o avental. Depois, a tosse ficou mais forte e às vezes vinha acompanhada de um lenço manchado de vermelho que ela escondia rápido quando me via olhando. No inverno de 1962, quando eu tinha 10 anos, a tosse de minha mãe piorou muito. O médico veio à nossa casa uma noite. Lembro-me dele entrando com sua maleta preta, o cheiro forte de remédio no ar. Naquela noite, escutei meu pai chorando no quarto. A primeira e única vez que vi aquele homem forte derramar lágrimas. Minha mãe tinha tuberculose. Naquela época, era quase uma sentença. Tentaram interná-la no sanatório em Belém Velho, mas já era tarde demais. Ela definhou rápido, como uma vela que se apaga num sopro forte. Em 3 meses, ela se foi. Lembro do caixão simples, das flores do campo que colhemos para ela, do choro contido do meu pai, das mãos trêmulas do meu irmão segurando as minhas. O luto cobriu nossa casa como um cobertor pesado. Meu pai se fechou ainda mais. Começou a beber aos finais de semana, ficando horas sentado na cadeira da cozinha, olhando para o nada. Cláudio e eu assumimos muitas tarefas da casa. Eu, com apenas 10 anos, já cozinhava, lavava, limpava. Minhas mãos pequenas tentavam imitar os gestos da minha mãe, mas nada parecia certo sem ela. 6 meses depois da morte da minha mãe, meu pai chegou em casa acompanhado. Uma mulher alta, magra, de cabelos pretos e lisos, entrou na nossa cozinha. Seu nome era Genoveva. Tinha um olhar frio, calculista. Crianças, esta é a Genoveva. Ela vai cuidar de vocês e da casa agora, meu pai anunciou sem olhar diretamente para nós. Não era um pedido de permissão, era uma comunicação. Genoveva não era uma mulher ruim, não por completo. Ela mantinha a casa em ordem, cozinhava bem, mas não havia calor em suas ações. Suas mãos nunca afagavam nossas cabeças. Sua voz nunca cantarolava enquanto trabalhava. Era eficiente como uma máquina. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia rápida no cartório. E logo em seguida veio a notícia. Meu pai seria transferido para trabalhar em outra cidade. Cláudio, que já tinha 14 anos, ficaria em Canoas, na casa de um tio, para terminar os estudos. Eu, porém, teria que acompanhá-los. Chorei abraçada ao meu irmão na despedida, prometendo que escreveríamos cartas todas as semanas. Foi assim que, aos 11 anos, deixei Canoas com meu pai e sua nova esposa. Nosso destino, Cachoeira do Sul, onde meu pai trabalharia na expansão da ferrovia. Era 1963, e eu não sabia que aquela mudança seria apenas o início de um caminho muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Longe do meu irmão, da casa onde cresci, dos amigos que conhecia, eu estava sozinha com 2 adultos que pareciam cada vez mais distantes de mim. A chegada em Cachoeira do Sul foi como entrar num mundo estranho. A cidade era maior que Canoas, com o rio Jacuí cortando-a ao meio, imponente e misterioso. Nossa nova casa ficava numa rua de paralelepípedos irregulares, não muito longe da estação. Era uma construção antiga, de janelas altas e assoalho que rangia a cada passo.
Tinha um quintal grande nos fundos, com uma figueira velha que parecia observar tudo com seus galhos retorcidos. Na primeira noite, deitada na cama de um quarto que não era meu, chorei baixinho abraçada ao travesseiro. Senti a falta do Cláudio, da nossa casinha em Canoas, até do barulho do trem que antes me acordava. Aqui, o silêncio pesava. As primeiras semanas foram de adaptação. Meu pai saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre cansado. Genoveva mantinha a casa em ordem. Me matriculou na escola nova, cuidava das refeições. Não era carinhosa, mas também não era cruel. Era apenas ausente, mesmo quando estava presente. A escola ficava a 10 quadras de distância. Ia sozinha, caminhando apressada entre crianças que não conhecia. Na sala de aula, sentava-me no fundo, tentando passar despercebida. Meu sotaque de Canoas, ligeiramente diferente, fazia alguns colegas rirem. Mas aos poucos fiz algumas amigas. Jussara e Terezinha, 2 meninas da minha idade que me acolheram no recreio. Os meses foram passando. Eu escrevia para Cláudio toda semana, contando sobre a escola, os novos amigos, a cidade. Ele respondia com menos frequência. Suas cartas eram curtas, mas sempre terminavam com "Sinto sua falta, maninha". Aquelas palavras eram como um abraço que atravessava a distância. Em casa, as coisas começaram a mudar sutilmente. Meu pai bebia cada vez mais. Não só nos fins de semana agora, mas quase todas as noites. Chegava cambaleando, a voz mais alta, os olhos vermelhos. Genoveva o recebia em silêncio, ajudava-o a se deitar. Eu fingia que dormia, escutando as vozes abafadas, os passos pesados no corredor. Um dia, pouco depois do meu aniversário de 12 anos, meu pai não voltou para casa. Genoveva estava nervosa, andando de um lado para o outro. Quando a noite caiu, bateram à porta. Era um colega do meu pai, um homem de uniforme da ferrovia, o chapéu nas mãos. Falou em voz baixa com Genoveva. Eu observava da porta do meu quarto, o coração batendo acelerado. Houve um acidente. Um vagão descarrilou. Meu pai estava verificando os trilhos. Não teve chance. Morreu na hora, disseram. Lembro-me de Genoveva sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada, sem lágrimas. Eu chorei por nós duas, pelo meu pai que nunca mais voltaria, pelo meu irmão que agora estava ainda mais distante, por minha mãe que já não estava lá para me consolar. O enterro foi rápido, poucos presentes. Tentaram localizar Cláudio, mas o endereço do meu tio havia mudado. Mandamos uma carta, mas não sabíamos se chegaria a tempo. Não chegou. Voltamos para casa, Genoveva e eu, 2 estranhas unidas pelo luto. Foi naquela noite que percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Genoveva estava sentada na sala quando um homem chegou. Alto, corpulento, com um bigode espesso e olhos pequenos e duros. Este é Agenor, ela disse secamente. Meu irmão. Ele vai ficar conosco por um tempo. Agenor tinha as mãos grandes, ásperas, e um cheiro forte de cigarro que impregnava o ar ao seu redor. Seu olhar me percorria de um jeito que me fazia querer me esconder. Quando ele sorria, seus dentes amarelados apareciam por trás do bigode, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. Que menina bonita, ele disse naquela primeira noite, estendendo a mão para tocar meu cabelo. Recuei instintivamente. Genoveva observou a cena sem expressão. Nos dias seguintes, descobri que Agenor não estava apenas de passagem. Ele trazia malas, muitas malas. Instalou-se no quarto que era do meu pai, como se sempre tivesse pertencido ali. À noite, eu o ouvia conversando com Genoveva na cozinha, as vozes baixas, conspiratórias. O seguro vai pagar bem, ouvi ele dizer uma noite. Mas não é suficiente. Precisa pensar no futuro, Genoveva. 2 semanas depois do enterro, Genoveva me chamou para conversar. Sentou-se à minha frente com uma expressão que tentava ser gentil, mas parecia apenas uma máscara mal ajustada. Genivéia, as coisas vão mudar um pouco, ela começou, as mãos inquietas sobre a mesa. Seu pai, ele não deixou muito.
O dinheiro do seguro mal dá para as dívidas que ele tinha. Não posso manter esta casa sozinha. Olhei para ela sem entender completamente. Agenor tem um pequeno negócio em Kasek, uma transportadora. Ele ofereceu para nos levarmos. Vamos morar lá. Ele vai cuidar de nós. Kasek, outra cidade. Mais longe ainda de Canoas, de Cláudio, de tudo que conhecia. Quis protestar, quis gritar que não, que queria voltar para meu irmão, mas as palavras ficaram presas na garganta. Eu tinha 12 anos, não tinha escolha. Partimos 2 semanas depois. Deixei para Jussara o endereço para onde estávamos indo, pedindo que ela escrevesse para Cláudio, caso ele procurasse por mim. Coloquei numa trouxinha as poucas lembranças que tinha, uma foto desbotada da minha mãe, um lenço bordado que ela havia feito, algumas cartas de Cláudio. Cacequi era uma cidade ainda menor que Cachoeira do Sul, localizada no centro do estado. A casa para onde fomos era escura, de corredores estreitos e chão frio. Ficava nos fundos de um barracão grande onde Agenor guardava seus 2 caminhões. O cheiro de óleo diesel e graxa impregnava tudo. Foi naquela casa que comecei a entender o verdadeiro significado do medo. Agenor não era apenas o irmão de Genoveva. Logo depois da mudança, eles anunciaram que iam se casar. É mais prático assim, Genoveva explicou sem emoção na voz. Ele será seu padrasto agora. Genoveva mudou depois que chegamos a Kasek. Ficou mais calada, mais submissa. Obedecia a Agenor em tudo, nunca questionava suas ordens. Ele, por outro lado, tornou-se o senhor absoluto daquele pequeno reino sombrio. Sua voz ecoava pelas paredes. Suas botas pesadas anunciavam sua chegada. Seu humor instável determinava como seria o dia. Nos primeiros meses, Agenor mantinha uma certa distância de mim. Observava-me durante as refeições com aqueles olhos pequenos e frios, fazia comentários sobre como eu estava crescendo rápido. Quando passava por mim no corredor estreito, suas mãos ocasionalmente tocavam meus ombros, meus cabelos, num gesto que parecia casual, mas deixava um rastro de desconforto. Comecei a frequentar a escola local, mas não fiz amigos. Mantinha-me quieta, invisível. Voltava direto para casa, ajudava Genoveva na cozinha, fazia minhas lições num canto da mesa. À noite, trancava-me no pequeno quarto que me foi designado, empurrando uma cadeira contra a porta, que não tinha fechadura. A mudança definitiva aconteceu após a morte da minha mãe, quando fui morar com meu padrasto Agenor e sua irmã Genoveva. 2 semanas depois que chegamos na casa em Kasek, Genoveva ficou doente. Uma febre forte que não passava, uma tosse seca que me lembrou dolorosamente da minha mãe. O médico foi chamado, receitou remédios, repouso. Durante a doença de Genoveva, fui eu quem assumiu as tarefas da casa. Cozinhava como podia, limpava, lavava a roupa pesada de Agenor que voltava manchada de graxa e poeira das estradas. Ele observava meus esforços com um meio sorriso no rosto, comentando às vezes: "Tá virando uma mulherzinha de verdade, hein?" Uma noite, enquanto eu lavava os pratos do jantar, Agenor entrou na cozinha. Estava sem camisa, apenas com uma calça de pijama velha. Seu peito largo estava coberto de pelos grisalhos, a barriga protuberante pendia sobre o cós da calça. Parou atrás de mim, tão perto que pude sentir seu cheiro, uma mistura de suor, cigarro e algo que só depois entendi ser cachaça. "Tá fazendo um bom trabalho, Genivéia", ele disse, sua voz arrastada. "Sua madrasta tá doente, mas você tá cuidando bem da casa." Murmurei um agradecimento, os olhos fixos na louça, as mãos tremendo levemente na água ensaboada. "Sabe, uma mulher precisa saber cuidar de uma casa", continuou, aproximando-se ainda mais. "Mas também precisa saber cuidar do seu homem." Suas mãos grandes e ásperas pousaram nos meus ombros. Gelei. Ele aproximou o rosto do meu ouvido, sua respiração quente e pesada contra minha pele. "Quando você terminar aí, vá tomar seu banho. Deixei uma toalha limpa para você." Aquela foi a primeira vez que percebi que a porta do banheiro não tinha tranca. Era um banheiro pequeno, escuro, com uma banheira de metal onde esquentávamos água para o banho.
Enquanto a água aquecia no fogão, meu coração batia acelerado. Havia algo errado, algo no ar, nas palavras de Agenor, no modo como ele me olhava. Enchi a banheira com a água quente e um pouco de fria, tentando prolongar o processo o máximo possível. Entrei na água, tentando relaxar, tentando afastar a sensação de perigo que crescia dentro de mim. Foi quando ouvi os passos no corredor, pesados, deliberados. Meu coração parou quando a porta do banheiro se abriu. Agenor estava parado ali, ocupando todo o vão da porta, os olhos pequenos fixos em mim. Encolhi-me na banheira, tentando me cobrir com os braços, com a espuma escassa do sabão. Não precisa ter vergonha, ele disse, a voz diferente agora, mais baixa, mais sinistra. Somos família, não somos? Fechei os olhos com força, rezando para que ele fosse embora, para que Genoveva chamasse por ele, para que qualquer coisa acontecesse. Mas nada aconteceu. Ele ficou ali, parado, me observando na água cada vez mais fria. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele finalmente falou. As palavras que marcariam o início do meu pesadelo. Não vou parar até você ficar grávida. Não era um desejo, não era uma ameaça casual. Era uma sentença, um plano, uma promessa terrível que fez com que a água quente do banho parecesse congelar ao redor do meu corpo. Naquela noite, chorei em silêncio no meu quarto, a cadeira firmemente pressionada contra a porta. Mas sabia que era apenas uma barreira simbólica. Se ele quisesse entrar, entraria. Comecei a entender que estava presa numa armadilha sem saída aparente. Longe do meu irmão, sem dinheiro, sem conhecer ninguém na cidade, completamente à mercê de um homem cujos olhos revelavam intenções que uma menina de 12 anos começava a compreender com terror crescente. Na manhã seguinte, Genoveva continuava de cama, a febre ainda alta. Agenor saiu cedo com um dos caminhões, disse que voltaria em 2 dias. Aqueles foram 2 dias de respiro, de planejamento desesperado. Pensei em fugir, mas para onde? Como? Sem dinheiro, sem conhecer os caminhos, sem ter para onde ir. Escrevi uma carta para Cláudio, endereçando para a casa do nosso tio em Canoas, sabendo que provavelmente nunca chegaria. Nela, contei tudo, implorei por ajuda. Fui até o correio da cidade, usei as poucas moedas que havia juntado para comprar o selo. Era um grito desesperado de socorro lançado ao vento. Quando Agenor retornou, trouxe presentes. Um vestido para mim, rosa claro com pequenas flores, um tamanho menor do que eu usava. Vai ficar bonita nele, disse, o olhar percorrendo meu corpo de um jeito que me fazia sentir suja. Para Genoveva trouxe um xarope para a tosse. Logo você melhora, disse, mas havia algo em seu tom que sugeria que ele não se importava realmente. Naquela noite, o ritual do banho se repetiu. A água quente, os passos no corredor, a porta se abrindo. Desta vez, Agenor falou mais. Palavras que não quero repetir, palavras que nenhuma menina deveria ouvir. Fiquei imóvel, os olhos fechados, rezando para que acabasse logo. Quando finalmente saí do banho, ele não estava mais lá. Corri para meu quarto, vestindo-me no caminho, o coração batendo como um tambor. A cadeira contra a porta, as cobertas puxadas até o queixo, os olhos abertos na escuridão. Foi assim que começou o ciclo de terror que dominaria os anos seguintes. Os banhos noturnos se tornaram um ritual de medo. Agenor estava sempre lá, observando, comentando, ameaçando. Não vou parar até você ficar grávida, ele repetia como um mantra terrível. Vai ser minha mulherzinha, vai me dar filhos. Genoveva melhorou da febre, mas algo nela havia mudado. Ficou mais distante, mais apagada. Via o que acontecia, mas fechava os olhos, virava o rosto. Uma vez, tentei falar com ela, contar sobre os banhos, sobre as palavras de Agenor. Ela me cortou bruscamente. Não invente coisas, menina. Ele só está cuidando de você. A escola tornou-se meu único refúgio. As horas em que podia escapar daquela casa. Estudava com afinco,
Perdia-me nos livros, nas lições, tentando esquecer, tentando criar um mundo alternativo onde eu não precisava voltar para casa. Foi na escola que conheci a professora Olga, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos que ensinava português. Ela notou minha mudança, como eu havia me tornado mais calada, mais retraída. Um dia, me chamou após a aula. "Está tudo bem em casa, Genivéia?" perguntou, a voz gentil. Quis contar tudo, quis gritar por ajuda, mas as palavras não saíam. O medo era maior. O medo de não ser acreditada, o medo de piorar as coisas, o medo de Agenor descobrir. "Sim, professora", respondi, os olhos fixos no chão. "Só estou com saudade do meu irmão." "Se precisar conversar", ela disse, tocando levemente meu ombro, "estou aqui." Aquele toque gentil, aquela oferta sincera de ajuda, quase quebrou minha determinação. Quase corri para seus braços, quase contei tudo. Mas não o fiz. Naquele momento, não consegui. À noite, em casa, o ritual continuou. O banho, Agenor à porta, as palavras, o medo. A cada dia, ele ficava mais ousado, mais próximo. Suas mãos já não se contentavam apenas em tocar meu cabelo. Eu me encolhia, tentava me cobrir, tentava desaparecer na água. E cada noite, antes de dormir, eu observava meu corpo com terror crescente, procurando sinais da gravidez que ele prometia, da prisão final que me amarraria para sempre àquele homem, àquela casa. Cada mês que passava sem aquele sinal era um pequeno milagre, um breve respiro, uma prorrogação da sentença. Foi assim que vivi meus 13 anos. Entre o medo dos banhos noturnos e a ansiedade constante, vendo meu corpo mudar, desenvolver-se, sabendo que cada mudança era notada por aqueles olhos pequenos e frios que me espreitavam na água. Os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses. Cada dia era como o anterior, cada noite trazia o mesmo terror. Eu me tornei uma especialista em prever os humores de Agenor, a interpretar seus passos no corredor, a saber quando era melhor me esconder e quando era inevitável enfrentar sua presença. O inverno de 1965 foi particularmente rigoroso. O frio cortante do Rio Grande do Sul parecia penetrar pelas frestas das paredes, pelo assoalho gasto. A água para o banho demorava mais para esquentar, e eu prolongava o processo o máximo que podia, adiando o momento do ritual noturno. Mas ele sempre vinha, inevitável como a noite. "Está demorando demais", ele reclamou uma noite, a voz alterada pela cachaça. "A água vai esfriar." As visitas ao banheiro se tornaram mais longas, mais intensas. Agenor já não se contentava apenas em observar. Suas mãos, grandes e ásperas, começaram a tocar a água, a brincar com a espuma rala. "Logo, logo", ele dizia, os olhos fixos em mim. "Vamos ver se tem um filhinho crescendo aí dentro." Eu vivia em constante estado de alerta. Dormia pouco, comia mal. Na escola, minhas notas começaram a cair. A professora Olga me chamou novamente, preocupada. "Genivéia, você está mais magra, tem olheiras. Está doente?" "Não, professora", respondi, evitando seu olhar. "Só não estou dormindo bem." "Por quê?" insistiu ela. Hesitei. Algo dentro de mim queria contar, gritar por ajuda. Mas o medo era maior. O medo do que Agenor faria se soubesse. "Pesadelos", respondi finalmente. Não era mentira. Minha vida havia se tornado um pesadelo. Em casa, Genoveva se tornava cada dia mais uma sombra. Raramente falava, raramente saía do quarto, exceto para cozinhar e limpar. Quando Agenor não estava, ela ficava sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada, como se estivesse ausente do próprio corpo. Às vezes tossia, uma tosse seca que me lembrava dolorosamente da minha mãe. Uma noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi uma conversa entre eles. Estavam na sala, as vozes baixas, mas audíveis na casa pequena. "Ela já está na idade", dizia Agenor. "É uma mulher agora." "Ela só tem 13 anos", respondeu Genoveva, a voz fraca, mas com um raro tom de protesto.
Na sua idade, muitas já estão casadas, ele retrucou. Além disso, ela não é sua filha, nem minha. É só uma menina que estamos criando por caridade. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu não era nada para eles, nem filha, nem enteada. Apenas uma menina, uma carga, um objeto. Naquela noite, no banho, Agenor estava diferente. Mais audacioso, mais determinado. Suas mãos não se contentaram apenas com a água. Está na hora, ele disse, a voz rouca. Já esperei demais. Fechei os olhos com força, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto, misturando-se à água que agora parecia gelada, apesar do vapor que ainda subia. Quando finalmente me libertei daquele banheiro, corri para meu quarto, as pernas trêmulas, o coração disparado. Naquela noite, deitada na cama, com a cadeira pressionada contra a porta, tomei uma decisão. Não poderia continuar assim. Precisava fazer algo, qualquer coisa. A ideia de uma gravidez, de ficar para sempre presa àquele homem, àquela casa, era insuportável. Na manhã seguinte, durante o café, Genoveva tossiu violentamente. Um filete de sangue escorreu pelo canto de sua boca. Ela limpou rapidamente com o guardanapo, mas viu o pavor em seus olhos. Ela sabia o que aquilo significava, o mesmo que havia levado minha mãe. Agenor também viu. Seu olhar endureceu. Vou chamar o médico, disse secamente, sem verdadeira preocupação na voz. O Dr. Alcides veio naquela tarde, um homem idoso, de mãos trêmulas e óculos grossos. Examinou Genoveva no quarto, enquanto Agenor e eu esperávamos na sala. Quando saiu, seu semblante era grave. É tuberculose, disse baixinho para Agenor. Avançada. Quanto tempo? Perguntou Agenor, a voz fria. Difícil dizer. Meses, talvez semanas. Ela precisa ir para um sanatório. Agenor balançou a cabeça. Não tenho dinheiro para isso. Ela ficará em casa. O médico suspirou, derrotado. Então precisa de cuidados, repouso absoluto, remédios. Escreveu uma receita, entregou para Agenor. E vocês precisam tomar cuidado. É contagioso. Depois que o médico saiu, Agenor sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Seu olhar encontrou o meu e vi algo novo ali. Cálculo, planejamento. Você vai cuidar dela, ordenou. Dar os remédios, fazer a comida, limpar. Assenti em silêncio. Não tinha escolha. As semanas seguintes foram um borrão de exaustão. Acordava cedo, preparava o café para Agenor, cuidava de Genoveva, ia para a escola, voltava correndo, preparava o almoço que deixava pronto para quando Agenor retornasse de suas viagens, limpava a casa, lavava roupa, dava remédios para Genoveva, estudava quando podia, preparava o jantar. À noite, o ritual do banho continuava. Mas agora havia uma nova dimensão de horror. Não se preocupe com a doença dela, Agenor dizia, enquanto me observava na água. Quando ela se for, seremos só nós dois, você, eu e o filho que você vai me dar. A ideia de ficar sozinha naquela casa com Agenor, sem nem mesmo a presença distante e apática de Genoveva, era aterrorizante. Comecei a planejar minha fuga com maior urgência. Comecei a guardar moedas, um tostão aqui, outro ali, do troco quando ia comprar pão ou remédios. Escondia-os num buraco que fiz no colchão. Não era muito, mas era algo. Na escola, a professora Olga continuava a me observar com preocupação crescente. Um dia, após a aula, ela me deteve novamente. Genivéia, começou a voz gentil, estou muito preocupada com você. Está cada dia mais magra, mais triste. Sei que sua madrasta está doente, mas há algo mais acontecendo? Olhei para ela, para aqueles olhos bondosos, e quase desabei. Quase contei tudo. Mas o medo me paralisou novamente. Em vez disso, perguntei, a voz quase um sussurro. Professora, quanto custa uma passagem de ônibus para Porto Alegre? Ela me olhou surpresa. Por que quer saber isso? Meu irmão, ele está em Canoas, quero visitá-lo.
Entendo, ela disse pensativa. Deve custar uns 20.000 cruzeiros, mais ou menos. É uma viagem longa. 20.000 cruzeiros. Eu tinha juntado talvez 5, precisaria de muito mais tempo. Seu padrasto não pode levá-la? Perguntou Olga. O pânico deve ter se refletido em meu rosto, porque ela franziu o senho, preocupada. Geniveia, se há algo errado, você pode me contar. Posso ajudar? Balancei a cabeça, os olhos ardendo com lágrimas contidas. Está tudo bem, professora. Obrigada. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei Genoveva sentada na cozinha, mais pálida do que nunca. Ela me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes, uma mistura de medo, arrependimento e algo mais profundo, mais triste. Ele saiu, disse ela, a voz fraca. Volta só amanhã. Assenti, sentindo um breve alívio. Uma noite sem o ritual do banho, sem os olhos, sem as mãos. Sente-se, disse Genoveva, indicando a cadeira à sua frente. Preciso falar com você. Sentei-me, apreensiva. Genoveva nunca queria conversar. Sei o que ele faz, começou ela, os olhos fixos na mesa. Sei o que acontece no banheiro. Fiquei imóvel, o coração martelando no peito. Por que não faz nada? Perguntei finalmente, a voz trêmula de raiva contida. Por que permite? Ela tossiu, um som áspero que sacudiu seu corpo frágil. No começo, achei que era só olhar, que ele nunca iria além disso. Fez uma pausa, respirando com dificuldade. Depois ficou tarde demais. Ele é um homem perigoso, Geniveia. Muito perigoso. O que quer dizer? Seus olhos encontraram os meus e vi terror neles. Acho que meu irmão matou seu pai. O mundo pareceu parar. O quê? Sussurrei. O acidente na ferrovia. Não foi acidente. Agenor estava lá naquele dia. Ele conhecia o capataz. Ele queria me ter para ele. Sempre quis. Mas seu pai estava no caminho. Senti náusea, o estômago revirando. Por que está me dizendo isso agora? Porque estou morrendo, respondeu ela simplesmente. E por quê? Porque temo o que ele fará com você quando eu não estiver mais aqui. Me ajude a fugir, implorei, segurando suas mãos frias. Me dê dinheiro para a passagem. Posso ir para Porto Alegre, encontrar meu irmão. Ela balançou a cabeça. Não tenho dinheiro. Ele controla tudo, mas... Hesitou, olhando ao redor, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Ele tem dinheiro escondido. Muito dinheiro. Onde? No escritório do barracão. Atrás do armário de ferramentas há um compartimento. A chave fica no bolso da calça dele, a que ele pendura no quarto. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Genoveva, que sempre fora tão passiva, tão cúmplice, agora me oferecia uma saída. Por que agora? Perguntei. Por que está me ajudando agora? Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque não quero mais um pecado na minha consciência quando encontrar Deus. Já tenho demais. Naquela noite, não dormi. Planejei cada detalhe, cada movimento. Quando o dia amanheceu, Genoveva estava pior. A febre alta, os lençóis manchados de sangue da tosse noturna. Cuidei dela como pude. Dei os remédios que o médico havia receitado. Agenor volta hoje? Perguntei, tentando manter a voz casual. Só à noite, respondeu ela, os olhos semicerrados de dor e exaustão. Ele mandou um recado pelo Jurandir, o ajudante. Teve problema com o caminhão. Era minha chance, talvez a única. Esperei até o meio da tarde, quando Genoveva finalmente adormeceu sob o efeito dos medicamentos. Entrei silenciosamente no quarto deles, o coração batendo tão forte que temia que ela pudesse ouvir mesmo em sono profundo. A calça de Agenor estava pendurada atrás da porta, como sempre. Com dedos trêmulos, vasculhei os bolsos. Moedas, um canivete, um lenço sujo e uma chave pequena de latão. Saí da casa pelos fundos, atravessei o pequeno quintal até o barracão onde os caminhões ficavam guardados. O cheiro de óleo, diesel e borracha era forte.
O escritório era uma sala minúscula no fundo, com uma mesa velha coberta de papéis e um armário de ferramentas enferrujado. Movi o armário com esforço, o metal raspando contra o chão de concreto. Ali, como Genoveva havia dito, estava uma pequena porta, quase imperceptível na parede. A chave encaixou perfeitamente. Dentro, encontrei uma caixa de metal. Abria com mãos trêmulas, maços de dinheiro, mais do que jamais havia visto na vida. Notas grandes, novas, organizadas em pilhas meticulosas. Peguei o suficiente para uma passagem, talvez um pouco mais. Não queria levar demais, ele notaria imediatamente. Fechei a caixa, coloquei-a de volta, fechei a portinhola, empurrei o armário para o lugar. Escondi o dinheiro na calcinha, o único lugar onde sabia que estaria seguro. De volta à casa, Genoveva ainda dormia. Arrumei uma pequena trouxa com o essencial, a foto da minha mãe, o lenço bordado, uma muda de roupa, as cartas do Cláudio. Escondia debaixo da cama. O plano era simples. Na manhã seguinte, diria que precisava ir à farmácia buscar mais remédios para Genoveva. Em vez disso, iria direto para a rodoviária. Havia um ônibus para Porto Alegre às 8h30. Estaria longe antes que a Agenor percebesse. Mas os planos raramente sobrevivem ao contato com a realidade. A Agenor chegou antes do previsto. Ouvi o barulho do caminhão no pátio quando o sol começava a se pôr. O terror familiar se instalou no meu peito. Verifiquei se o dinheiro ainda estava bem escondido, se a trouxa não estava visível sob a cama. Ele entrou como uma tempestade, o rosto vermelho, cheirando a cachaça e estrada. "Cadê a janta?" gritou, jogando o boné no sofá. "Já vou preparar", respondi, tentando manter a voz firme. Estava cuidando da Genoveva. Ela piorou hoje. "Sempre uma desculpa", resmungou, dirigindo-se ao quarto. "Vou tomar um banho. Quando eu sair, quero comida na mesa." O banho. Sempre o banho. Mas desta vez era diferente. Era ele quem se banhava, não eu. Um pequeno alívio em um mar de ansiedade. Comecei a preparar a janta. Arroz, feijão, um resto de carne que havia sobrado do dia anterior. Minhas mãos tremiam, mas tentei me concentrar. Amanhã estaria longe dali. Amanhã começaria uma nova vida. Agenor saiu do banho, vestindo apenas calças. Sentou-se à mesa, serviu-se de cachaça num copo sujo. "A comida já sai", disse, evitando olhar para ele. Ele tomou um grande gole da bebida, seus olhos pequenos e duros fixos em mim. "Sabe que dia é hoje?" perguntou. "Sexta-feira", respondi automaticamente. "Não, sua burra. É dia 10, dia de conferir o dinheiro." O sangue gelou nas minhas veias. Dia 10. Como não havia me lembrado? Todo dia 10 ele contava o dinheiro escondido, anotava cada centavo num caderninho preto. Ele vai saber, pensei, o pânico crescendo. Ele vai saber que peguei. "Termine essa comida", ele ordenou, levantando-se. "Vou ao barracão, volto logo." Quando a porta bateu atrás dele, quase desmaiei de terror. Era questão de minutos até que descobrisse. O que faria? Para onde iria? Corri até o quarto de Genoveva. Ela estava acordada, os olhos brilhantes de febre. "Ele voltou", sussurrou. "E foi conferir o dinheiro", respondi, a voz trêmula. "Genoveva, ele vai me matar." Ela fechou os olhos por um momento. "No meu criado mudo", disse finalmente. "Gaveta de baixo, tem um frasco marrom." Eram para quando a dor ficasse insuportável. Abri a gaveta com dedos trêmulos, um pequeno frasco de vidro âmbar, sem rótulo. Dentro, comprimidos brancos. "O que é isso?" perguntei. "Morfina", respondeu ela. "Forte. O médico disse, 2 matam um homem." Olhei para o frasco, para os comprimidos, para a Genoveva. Era isso? Era essa a única saída? Antes que pudesse responder, ouvi a porta da frente sendo aberta com violência. Escondi o frasco no bolso do avental, o coração martelando no peito. "Geni véia!" O rugido de Agenor ecoou pela casa pequena. Saí do quarto de Genoveva, fechando a porta atrás de mim.
Ele estava na sala, o rosto contorcido de raiva, os punhos cerrados. Seu pai era um ladrão e você também é, gritou. Onde está meu dinheiro? Não sei do que está falando. Tentei, a voz traindo meu medo. Sua mão se moveu tão rápido que não tive tempo de desviar. O tapa atingiu meu rosto com força, lançando-me contra a parede. A dor explodiu, quente e aguda. Não minta para mim, sibilou, aproximando-se. Você esteve lá, pegou meu dinheiro. Onde está? Outro tapa, mais forte, o gosto metálico de sangue na boca. Por favor, supliquei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não peguei nada. Ele me agarrou pelos cabelos, arrastando-me pela sala. Vamos ver se um banho de água fria ajuda você a lembrar. O banheiro. Sempre o banheiro. Mas desta vez não havia água quente. Não havia pretensão de ritual. Apenas brutalidade pura. Ele abriu a torneira, enchendo a banheira com água gelada. Tire a roupa, ordenou. Não, sussurrei, aterrorizada. Seus olhos se estreitaram. Tire a roupa, ou eu arranco ela de você. Minhas mãos se moveram lentamente para os botões do vestido. Cada movimento era agonia. Cada segundo uma eternidade. O frasco de comprimidos pesava no bolso do avental. Minha única chance. Preciso ir ao banheiro, disse subitamente. Ele riu, um som sem humor. Que conveniente. Vai ter que se aguentar. Por favor, insisti. Estou menstruada. Preciso me limpar. Isso o fez hesitar. A ideia de sangue menstrual o repugnava, eu sabia. Era a única coisa que o mantinha distante em certos dias. 5 minutos, concedeu finalmente. E deixe a porta aberta. Assenti, dirigindo-me ao pequeno toalete anexo ao banheiro. A porta não fechava completamente, mas dava alguma privacidade. Com mãos trêmulas, peguei o frasco do bolso. 2 comprimidos matam um homem, Genoveva havia dito. Esmaguei 3 entre os dedos, reduzindo-os a um pó fino. Onde colocar? Como fazê-lo tomar? A cachaça. Ele sempre bebia durante o jantar. Se pudesse voltar à cozinha, colocar na bebida... Acabou o tempo, a voz de Agenor trovejou. Venha aqui agora. Era tarde demais para o plano da cachaça. Guardei o pó no bolso do avental, o coração pesado. O que se seguiu foi um pesadelo de água gelada, dor e humilhação. Agenor me forçou na banheira, mantendo-me submersa até que meus pulmões queimassem por ar. Quando me permitia emergir, era apenas para repetir a mesma pergunta. Onde está meu dinheiro? Finalmente, exausta, derrotada, não tive escolha. No meu quarto, sussurrei entre soluços. Debaixo do colchão. Ele me puxou pelos cabelos, forçando-me a levantar. Vamos buscar. Tremendo de frio e medo, enrolei-me numa toalha fina. Ele me arrastou pelo corredor até meu quarto. Levantou o colchão com uma mão, enquanto a outra ainda segurava meu braço com força brutal. Ali estava, as moedas que eu havia juntado durante meses, não o dinheiro que havia pegado do esconderijo. Este ainda estava escondido na minha roupa íntima, agora molhada e jogada no chão do banheiro. Isso? Ele rugiu. É só isso? Onde está o resto? Não tem mais, solucei. É só isso. Juntei para comprar um presente para a Genoveva. Ele me atirou na cama com força. Mentirosa, sibilou. Sua mentirosa imunda. Você sabe o que acontece com ladrões na minha casa. Seu cinto fez um som sibilante ao ser removido das calças. Fechei os olhos, preparando-me para o que viria a seguir. Foi quando ouvimos o barulho, um baque surdo vindo do quarto de Genoveva, seguido por um gemido prolongado. Agenor hesitou, o cinto ainda erguido no ar. O que foi isso? Ela deve ter caído, respondi, aproveitando a distração. Estava muito fraca hoje. Ele xingou baixinho. Fique aqui, ordenou. Não terminamos ainda. Quando saiu do quarto, deixei-me cair na cama, exausta e derrotada. A fuga havia falhado. O dinheiro seria descoberto eventualmente. Não havia saída. Foi então que vi,
Na pressa, Agenor havia deixado o cinto. Um cinto grosso, de couro, com fivela pesada de metal. Uma arma se usada da forma certa. Levantei-me silenciosamente. Peguei o cinto. O peso era reconfortante na minha mão. Aproximei-me da porta, escutando. Vozes vinham do quarto de Genoveva. Agenor ralhando, Genoveva tossindo e gemendo. Era minha chance, minha única chance. Parada na porta do meu quarto, o cinto de Agenor firme entre meus dedos, escutei as vozes que vinham do quarto de Genoveva. Ela tossia violentamente e ele resmungava irritado. Para com isso, mulher, não está vendo que tenho coisas mais importantes para resolver? Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. As mãos tremiam, mas segurava o cinto com determinação. Não tinha plano além daquele momento, acertar Agenor com toda a força que pudesse reunir e correr. Correr para onde, não sabia. Só sabia que precisava acabar com aquilo naquela noite. Respirei fundo, dando um passo para o corredor. Foi quando ouvi um som que me gelou. O tilintar de vidro. Agenor havia encontrado o frasco de comprimidos. "O que é isso?" ouvi-o perguntar. "Morfina? O médico te deu isso?" A resposta de Genoveva foi fraca demais para que eu pudesse entender. Então, a voz de Agenor novamente, mais alta. "Esteve escondendo isso de mim? Sabe quanto isso vale?" Recuei para o quarto. Se ele estava descobrindo os comprimidos, logo voltaria sua atenção para mim novamente. Não teria chance contra ele numa confrontação direta, mesmo armada com o cinto. Olhei em volta, desesperada. Minha pequena janela dava para os fundos, para o quintal e o barracão. Era estreita, mas talvez... Larguei o cinto sobre a cama e tentei abrir a janela. Estava emperrada, os anos de umidade haviam inchado a madeira. Forcei com toda a minha energia, sentindo as unhas quebrarem contra o batente. Finalmente, com um rangido agudo, a janela cedeu. O ar frio da noite invadiu o quarto. Olhei para baixo. Não era uma queda grande, talvez 2 metros até o chão de terra. Podia fazer isso. Tinha que fazer. Voltei para pegar a pequena trouxa que havia preparado, escondida debaixo da cama. Quando me abaixei para alcançá-la, ouvi os passos pesados de Agenor no corredor. "Aquela menina vai me pagar!" rosnava ele, a voz alterada pela raiva e pela bebida. Não havia mais tempo. Abandonei a trouxa, voltei para a janela, passei as pernas para fora. No momento em que me lançava para o quintal, ouvi a porta do meu quarto ser aberta com violência. "Volte aqui!" O rugido de Agenor cortou a noite. Caí no chão duro, a dor explodindo nos joelhos e nas palmas das mãos. Mas o medo era mais forte que a dor. Levantei-me num impulso e corri em direção ao barracão. Se conseguisse me esconder entre os caminhões, talvez tivesse chance. O barracão estava escuro, apenas a fraca luz da lua entrando pelas frestas do telhado. Esgueirei-me entre os 2 caminhões, respirando o cheiro forte de óleo e borracha. Ouvi a porta da casa bater e a voz de Agenor gritando meu nome. "Genivéia, você não tem para onde ir. Volte agora e talvez eu seja misericordioso." Misericórdia. A palavra soou como uma piada cruel. Agenor não conhecia o significado da misericórdia. Encolhi-me no espaço entre a parede e o caminhão mais velho, rezando para que a escuridão me protegesse. Através das frestas do barracão, vi a silhueta de Agenor no quintal, sua figura massiva recortada contra a luz que vinha da casa. "Sei que está aí, menina," ele chamou, a voz falsamente doce agora. "Não seja tola, está frio lá fora, volte para casa." Casa. Aquele lugar nunca havia sido minha casa, era minha prisão, meu inferno particular. Agenor começou a se aproximar do barracão. Ele sabia que era para onde eu havia corrido, não tinha mais onde me esconder. Foi então que vi. A porta do escritório estava entreaberta, o escritório onde ficava o esconderijo do dinheiro. Rastejei silenciosamente naquela direção enquanto ouvia os passos de Agenor se aproximando da entrada principal do barracão. O escritório era pequeno, apertado.
Não havia muitos lugares para se esconder. A mesa, o armário de ferramentas, algumas caixas empilhadas num canto. As caixas. Talvez pudesse me esconder atrás delas. Mal havia me posicionado quando a luz se acendeu. Agenor estava à porta, um lampião na mão, o rosto contorcido numa mistura de raiva e triunfo. Te peguei, disse, avançando para mim. Recuei até a parede, sabendo que estava encurralada. Não havia saída. Agenor colocou o lampião sobre a mesa, seus olhos pequenos e duros fixos em mim. Sabe o que acontece com meninas desobedientes? Perguntou, desafivelando o cinto que usava. Outro cinto, não aquele que eu havia deixado no quarto. Elas precisam aprender. Aprender bem. As lágrimas nublaram minha visão. Era o fim. Não tinha como escapar. Não tinha como lutar. Fechei os olhos, esperando o primeiro golpe. Foi quando ouvi um barulho à porta do escritório. Agenor se virou, surpreso. Genoveva estava lá, apoiada no batente, mais pálida do que nunca, o rosto brilhante de suor febril. Deixe a menina em paz, disse, a voz fraca, mas decidida. Agenor riu, um som sem alegria. Volte para a cama, mulher. Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim, respondeu ela, dando um passo vacilante para dentro do escritório. Tudo isso é da minha conta. Eu permiti. Eu sabia e não fiz nada. Genoveva, volte para casa, ordenou Agenor, a voz endurecendo. Você está doente, não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo, retrucou ela. Em sua mão, algo brilhou à luz do lampião, um copo. Genivéia, venha comigo. Olhei para Agenor, para Genoveva, para a porta. Se corresse agora, talvez tivesse chance. Ela não vai a lugar nenhum, rosnou Agenor, dando um passo em minha direção. Foi então que Genoveva fez algo que nunca imaginei. Ela riu. Uma risada fraca, entrecortada pela tosse, mas uma risada. O que é tão engraçado? Perguntou Agenor, irritado. Você, respondeu ela. Tão preocupado com seu dinheiro, com seu poder sobre nós, nem percebeu o que está acontecendo. Do que está falando, mulher? Genoveva ergueu o copo. Sua bebida. A cachaça que estava na mesa da cozinha. Você bebeu. Agenor franziu o senho. E daí? Os comprimidos, ela disse simplesmente. Morfina. Suficiente para derrubar um cavalo. O rosto de Agenor se transformou. A compreensão, a descrença, a raiva, tudo em rápida sucessão. Você não faria isso, sussurrou. Já fiz, respondeu ela. E sabe o quê? Não me arrependo, nem um pouco. Agenor deu um passo em direção a ela, as mãos estendidas como garras, mas então cambaleou, apoiando-se pesadamente na mesa. O que você fez comigo? O que deveria ter feito há muito tempo, respondeu Genoveva. Genivéia, venha, agora. Não precisei de outro incentivo. Corri para o lado de Genoveva, passando o mais longe possível de Agenor, que agora se apoiava na mesa, a respiração pesada, o rosto vermelho. Vocês vão me pagar, balbuciou, a voz já arrastada. Vou matar as duas. Não vai fazer nada, respondeu Genoveva com uma calma que nunca havia mostrado antes. Nunca mais. Saímos do escritório, fechando a porta atrás de nós. Ouvi um baque surdo. Agenor caindo, talvez. Genoveva trancou a porta com a chave que estava no bolso do seu hobby. Ele vai morrer? Perguntei, trêmula. Não, respondeu ela, a voz fraca. Não coloquei o suficiente para isso. Mas vai dormir por um bom tempo. Tempo suficiente. Voltamos para a casa. Genoveva apoiando-se pesadamente em mim. Cada passo parecia causar-lhe dor imensa. Quando chegamos à cozinha, ela desabou numa cadeira, a respiração difícil e ruidosa. Preciso ir para o hospital, disse, entre acessos de tosse. Não tenho muito tempo. Vou chamar ajuda, prometi. Não. Ela segurou meu braço com força surpreendente. Primeiro, me escute. Não temos muito tempo. Sentei-me à sua frente, ainda tremendo dos eventos da noite. O dinheiro,
começou ela. O dinheiro que você pegou. Onde está? Hesitei, então confessei. Na minha roupa íntima, no banheiro. Vá buscar, agora. Corri ao banheiro, encontrei minhas roupas ainda molhadas no chão. O dinheiro estava lá, úmido, mas intacto. Voltei para a cozinha. Tem um ônibus para Porto Alegre às 6 da manhã, disse Genoveva. Cada palavra um esforço visível. Você vai pegá-lo, vai encontrar seu irmão, vai recomeçar. E você? Perguntei. Ela sorriu tristemente. Eu vou para o hospital. Depois... Bom, não importa. O que importa é que você estará longe daqui. Agenor vai atrás de mim, falei, o medo voltando. Ele vai me encontrar. Não, não vai, respondeu ela com uma certeza estranha. Ele terá problemas demais aqui. O que quer dizer? Ela tossiu, um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca. Vou para o hospital. Vou contar tudo. Sobre os abusos, sobre você, sobre como ele me ameaçou todos esses anos. Vou contar sobre minhas suspeitas sobre a morte do seu pai. Eles vão acreditar em você? Perguntei cética. Talvez não, mas a dúvida estará plantada. E ele sabe disso. Ele sabe que mesmo à beira da morte, posso destruir a reputação dele nesta cidade. Compreendi, então. Não era apenas sobre me dar tempo para fugir. Era sobre vingança. A vingança de Genoveva contra o irmão que a havia controlado, manipulado, usando-a como peão em seus planos cruéis. A outra coisa, continuou ela, abrindo a gaveta da mesa da cozinha. De lá, tirou um envelope amarelado. São cartas do seu irmão, cartas que Agenor escondeu de você. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Havia pelo menos 10 cartas, todas com o nome de Cláudio no remetente. Ele escreveu? Sussurrei, lágrimas nos olhos. Muitas vezes. Agenor interceptava as cartas. Não queria que você soubesse, não queria que tivesse esperança. Abri a primeira carta, datada de 6 meses atrás. A caligrafia familiar de Cláudio encheu meus olhos de lágrimas. Querida maninha, começava. Estou preocupado com você. Por que não responde minhas cartas? Estou morando em Porto Alegre agora, trabalho numa oficina mecânica. O endereço está no envelope. Por favor, me escreva. Preciso saber se está bem. Porto Alegre. Cláudio estava em Porto Alegre, não mais em Canoas com o tio, mas na capital. E tinha um endereço, um lugar para onde ir. Por que está fazendo isso agora? Perguntei a Genoveva. Por que não antes? Ela abaixou os olhos. Medo, covardia, vergonha. Escolha o motivo que quiser. Todos são verdadeiros. Mas agora estou morrendo, Geniveia, e quero fazer pelo menos uma coisa certa antes de ir. A noite foi longa. Genoveva me contou tudo, como Agenor sempre fora obcecado por ela, como ficara furioso quando ela se casara com outro homem, como viera para o funeral da minha mãe, não para consolar, mas para se aproveitar da situação. Como ele planejara cuidadosamente para eliminar meu pai do caminho, para nos levar para longe, para isolar-nos onde ninguém nos conhecia. Ele sempre quis uma família, disse ela, a voz cada vez mais fraca. Mas do jeito dele, controlada, submissa. Quando você chegou à idade, quando percebeu que podia usar você, não precisou terminar. Eu entendia agora. Entendia tudo. Quando o céu começou a clarear, Genoveva estava pior. A febre alta, a respiração difícil, ajudei-a a se vestir, a se preparar. Vou chamar o Sr. Olímpio, o vizinho, disse ela. Ele tem um carro. Vai me levar ao hospital em Santa Maria. É melhor que o daqui. E eu? Perguntei. Você vai para a rodoviária, o primeiro ônibus. Não olhe para trás, Geniveia. Apenas vá. Nos despedimos na porta da casa. Eu com minha pequena trouxa, agora recuperada de debaixo da cama, e o dinheiro de Agenor seguro no bolso. Ela, apoiada no batente, mais fantasma do que pessoa, o rosto marcado pela doença e pelo sofrimento. Sinto muito, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto esquálido. Por tudo. Por não ter te protegido. Você está me protegendo agora,
respondi, abraçando-a brevemente. Foi a última vez que a vi. Rumei para a rodoviária, o coração pesado, mas determinado. Não sabia o que aconteceria com Agenor quando acordasse, o que Genoveva diria no hospital, se alguém acreditaria nela. Só sabia que estava livre. Finalmente, livre. O ônibus para Porto Alegre chegou pontualmente às 6 da manhã. Subi os degraus com pernas trêmulas. Entreguei o dinheiro para a passagem. Sentei-me junto à janela, observando Kachek desaparecer à medida que o ônibus ganhava na estrada. Não chorei. As lágrimas viriam depois, muitas vezes, em muitos momentos. Mas naquele instante, senti apenas um imenso alívio. O pesadelo havia acabado. A água gelada do banho, os olhos de Agenor, suas mãos, suas ameaças, tudo ficava para trás. Nas curvas da estrada, apertando contra o peito o envelope com as cartas de Cláudio, permiti-me, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com um futuro. Um futuro sem medo. Um futuro que naquele momento parecia possível. E enquanto o sol nascia no horizonte, trazendo luz a um novo dia, sussurrei uma promessa para mim mesma. Nunca mais. Nunca mais alguém vai ter esse poder sobre mim. Nunca mais vou permitir que me façam sentir assim. Era o início da minha libertação. O início da jornada que me levaria, muitos anos depois, a me tornar a mulher que sou hoje. Uma sobrevivente. Uma mulher que aprendeu, da maneira mais dura, o verdadeiro significado da força. A viagem para Porto Alegre foi longa. O ônibus sacolejava na estrada de terra, parando em pequenas cidades ao longo do caminho. Sentada junto à janela, observava a paisagem mudando, os campos abertos dando lugar a cidades maiores, mais movimento, mais vida. Não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto contorcido de Agenor, ouvia sua voz ameaçadora. Então os abria novamente, focando na paisagem, tentando me convencer de que a distância entre nós crescia a cada quilômetro percorrido. Cheguei a Porto Alegre no final da tarde. A rodoviária era um caos de gente e ruído, tão diferente da quietude opressiva de Cassec. Desci do ônibus com minhas poucas posses, sentindo-me pequena e perdida naquela imensidão. Nas cartas, Cláudio havia fornecido um endereço, Rua Botafogo, no bairro Menino Deus. Peguei o dinheiro que restava da passagem, contei cuidadosamente. Não era muito, mas talvez desse para um táxi. Perguntar sobre ônibus urbanos parecia intimidador demais naquele momento. Um taxista idoso, de bigode grisalho e sorriso gentil, aceitou me levar. Primeira vez em Porto Alegre? Perguntou, observando meu olhar assustado pelo retrovisor. Sim, respondi, a voz pequena. Vim encontrar meu irmão. Ah, isso é bom, comentou ele. Família é importante. Seu irmão mora aqui faz tempo? Alguns meses. Trabalha numa oficina mecânica. O táxi cortava as ruas movimentadas da cidade. Olhei maravilhada para os prédios altos, as lojas, as pessoas apressadas nas calçadas. Tudo era tão grande, tão vibrante, tão livre. Chegamos ao endereço após uns 20 minutos. Era uma rua tranquila, com casas simples, mas bem cuidadas. Paguei o taxista, agradeci. Fiquei parada na calçada, olhando para o número indicado nas cartas de Cláudio. Uma casa verde clara, com uma pequena varanda. No jardim da frente, flores coloridas. Uma casa alegre, acolhedora. Com o coração batendo acelerado, aproximei-me e bati na porta. Passos do outro lado, uma voz feminina perguntando quem era. Estou procurando por Cláudio Rodrigues, respondi, a voz trêmula. Meu irmão. A porta se abriu, revelando uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, rosto bondoso marcado pelo tempo. Você é a Genivéia? Perguntou, os olhos se arregalando. A irmã do Cláudio? Assenti, surpresa por ser reconhecida. Meu Deus do céu! Exclamou ela, abrindo os braços. Entra, menina, entra! Cláudio vai ficar louco de alegria. Ele procurou tanto por você. Entrei hesitante. A casa era pequena, mas aconchegante.
Fotos nas paredes, o cheiro de comida no ar, uma sensação de lar que eu não experimentava há anos. Sou Dona Irene, apresentou-se a senhora, conduzindo-me para a sala. Cláudio mora comigo há quase 1 ano. É como um filho para mim. Como ele veio parar aqui? Perguntei, sentando-me no sofá que ela indicou. Ah, é uma longa história, respondeu ela, sentando-se ao meu lado. Mas, basicamente, Cláudio trabalhava para meu falecido marido na oficina. Quando Osvaldo morreu, Cláudio assumiu o negócio. Ele não tinha onde morar. Eu tinha essa casa grande demais só para mim. Foi uma bênção para nós dois. Ela me olhou com atenção, notando minha aparência cansada, as roupas amarrotadas, o medo ainda presente em meus olhos. Você não parece bem, querida, comentou gentilmente. Quer me contar o que aconteceu? Abri a boca. Fechei novamente. Como explicar? Como contar a uma estranha os horrores que vivi? É complicado, respondi finalmente. Fugi. De Caseque. De meu padrasto. Algo em seu olhar me disse que ela compreendia mais do que eu havia dito. Uma sabedoria antiga, uma compreensão feminina que transcende palavras. Está segura agora, garantiu ela, apertando minhas mãos entre as suas. Esta casa é seu lar pelo tempo que precisar. E Cláudio vai ficar tão feliz. Ele nunca desistiu de encontrar você, sabia? As lágrimas que havia contido durante toda a viagem finalmente vieram. Grossas, quentes, libertadoras. Dona Irene me abraçou, permitindo que eu chorasse em seu ombro, murmurando palavras de conforto, como uma mãe faria. Foi assim que Cláudio nos encontrou quando chegou do trabalho, 1 hora depois. Eu ainda soluçava nos braços de Dona Irene quando a porta se abriu e ele entrou. Não o reconheci imediatamente. O menino magricela que eu conhecia havia se transformado num rapaz alto, de ombros largos, as mãos manchadas de graxa, o rosto marcado pelo trabalho duro. Mas os olhos eram os mesmos, gentis, protetores, cheios de vida. Cláudio, chamei, a voz embargada. Ele congelou na porta, os olhos arregalados de descrença. Géia, sussurrou, usando o apelido de infância. É você mesmo? Levantei-me, as pernas bambas. Nos olhamos por um longo momento, anos de separação entre nós, um oceano de experiências não compartilhadas. Então, num movimento súbito, ele atravessou a sala e me abraçou. Um abraço tão forte que quase me tirou o ar, mas não me importei. Era segurança, era proteção. Era o que eu havia ansiado por tanto tempo. Você veio, ele repetia, a voz embargada. Você finalmente veio. Aquela noite foi de lágrimas, histórias, revelações. Sentados à mesa da cozinha de Dona Irene, sobre pratos de sopa fumegante e pão caseiro, contei tudo. A morte de papai, Agenor, os banhos, as ameaças, o medo constante. Contei sobre Genoveva, sobre sua doença, sobre como ela finalmente havia me ajudado a escapar. Cláudio escutou tudo em silêncio. Os punhos cerrados sobre a mesa, o rosto uma máscara de dor e raiva contida. Quando terminei, ele se levantou abruptamente, andando pela cozinha como um animal enjaulado. Vou matá-lo, declarou, a voz perigosamente calma. Vou voltar a Casequi e matá-lo com minhas próprias mãos. Não, Cláudio, intervim, assustada. Não vale a pena, ele não vale a pena. Ele abusou de você, gritou, socando a parede. Minha irmãzinha! Dona Irene, que havia escutado tudo em silêncio solidário, finalmente falou. Vingança não vai apagar o que aconteceu, Cláudio. Só vai trazer mais dor. O que sua irmã precisa agora é de um novo começo, de paz, de segurança. Seus olhos encontraram os meus, sábios e compassivos. E justiça, claro, mas justiça de verdade, não vingança. Nos dias seguintes, um plano foi formado. Dona Irene conhecia uma advogada, doutora Conceição, que trabalhava com casos de violência contra mulheres e crianças. Com minha permissão, ela a chamou para conversar.
Doutora Conceição era uma mulher impressionante, alta, elegante, de voz firme e olhar penetrante. Sentou-se comigo por horas, ouvindo minha história, tomando notas, fazendo perguntas difíceis, mas necessárias. Podemos denunciar, explicou ela. Há leis, mesmo que nem sempre sejam bem aplicadas, mas preciso ser honesta. Será difícil, sua palavra contra a dele. Sem provas físicas, sem testemunhas dispostas a falar. Genoveva, lembrei. Ela sabe de tudo. Estava indo para o hospital em Santa Maria quando fugi. Doutora Conceição assentiu, pensativa. Vou verificar. Se ela estiver disposta a testemunhar, temos uma chance. Mas não foi necessário. 3 dias depois de minha chegada a Porto Alegre, o jornal local trouxe uma pequena nota que Cláudio encontrou por acaso. Homem é encontrado morto em Cacequi. Agenor Silveira, 45, proprietário de uma pequena transportadora, foi encontrado morto em seu escritório. A polícia investiga as circunstâncias da morte, mas há suspeitas de suicídio. Suicídio. A palavra pairou entre nós como um fantasma. Seria possível? Teria Agenor, ao acordar da sedação e descobrir que eu havia fugido, que Genoveva havia ido ao hospital, possivelmente para denunciá-lo, decidido que não havia saída? Nunca soubemos ao certo. Algumas semanas depois, recebemos uma carta de Santa Maria. Era de Genoveva, ditada a uma enfermeira. Sua caligrafia estava diferente, mas as palavras eram dela. Geniveia, começava a carta. Espero que esta a encontre bem e em segurança. Estou no hospital há quase 1 mês. A tuberculose avançou muito, os médicos não me dão muito tempo. Preciso que saiba. Agenor está morto. Dizem que foi suicídio, que ele tomou os comprimidos de morfina que sobraram. Talvez tenha sido. Ou talvez ele tenha tentado se dopar novamente, como fazia às vezes, e calculou mal a dose. Não importa agora. O que importa é que você está livre. Ele nunca mais vai machucar você ou qualquer outra pessoa. Antes de morrer, quero que saiba. Sinto muito. Por tudo. Por não ter sido forte o suficiente para protegê-la antes. Por ter permitido que tudo acontecesse. A casa em Cacequi e o que sobrou dos negócios dele estão sendo liquidados para pagar dívidas. Mas há um pouco de dinheiro em uma conta no Banco do Brasil. É seu. Não é muito, mas talvez ajude a recomeçar. Viva sua vida plenamente, Geniveia. Viva por nós duas. Genoveva. A carta veio acompanhada dos dados da conta bancária e de uma procuração assinada por Genoveva, me dando direito a acessar o dinheiro. Não era uma fortuna, mas para uma menina de 14 anos que havia chegado a Porto Alegre apenas com a roupa do corpo, era um começo. 2 semanas depois de recebermos a carta, soubemos que Genoveva havia falecido. Cláudio e eu acendemos uma vela por ela. Uma mulher complexa que havia sido tanto cúmplice quanto vítima, tanto opressora quanto libertadora. Em seus últimos momentos, havia escolhido fazer o certo. Isso contava para alguma coisa. A vida em Porto Alegre começou a tomar forma. Dona Irene insistiu que eu ficasse com eles. Tenho um quarto sobrando e dinheiro suficiente, argumentou quando tentei protestar. E seria bom ter uma presença feminina jovem nesta casa. Estou cansada de só conversar com mecânicos cheirando a óleo. Com a ajuda de doutora Conceição, conseguimos documentos que permitiram minha matrícula na escola local. Estava atrasada em muitas matérias, mas estudava com determinação. À noite, ajudava a Dona Irene na cozinha, aprendendo receitas, conversando sobre tudo e nada. Cláudio trabalhava duro na oficina. Aos poucos, a clientela crescia. Ele tinha um talento natural para motores, uma honestidade que os clientes valorizavam. Começou a dar aulas para mim também, como trocar um pneu, como verificar o óleo, pequenas manutenções que toda mulher deveria saber, dizia ele. Nunca mais quero que você dependa de ninguém, explicou uma noite, enquanto me mostrava como usar uma chave inglesa. Quero que seja livre, verdadeiramente livre. Liberdade. A palavra tinha um sabor doce na boca, um som musical nos ouvidos. Depois de tanto tempo vivendo com medo, a liberdade era embriagadora. Os pesadelos vieram, claro.
Noites em que acordava gritando, o fantasma de Agenor ainda vívido na memória. Dona Irene sempre estava lá, uma presença silenciosa e reconfortante, oferecendo chá, uma mão para segurar, um ombro para chorar. Vai passar, garantia ela. Não completamente, talvez. Algumas cicatrizes ficam para sempre, mas a dor aguda, o terror, isso passa. Ela estava certa. Com o tempo, os pesadelos se tornaram menos frequentes. A menina assustada que havia chegado a Porto Alegre em 1966 começou a desabrochar numa jovem mais confiante, mais segura. Doutora Conceição se tornou uma presença constante em nossas vidas. Jantava conosco pelo menos uma vez por semana, trazia livros para mim, discutia casos interessantes com uma linguagem que eu pudesse entender. Você tem um cérebro afiado, comentou certa vez. Já pensou em estudar direito? A ideia se plantou em minha mente, crescendo lentamente. Direito. Ajudar outras pessoas que haviam passado pelo que passei. Dar voz a quem não tinha. Em 1968, 2 anos após minha chegada a Porto Alegre, ocorreu outro ponto de virada em minha vida. Dona Irene sofreu um derrame. Não foi grave, mas a deixou mais frágil, com dificuldades para fazer certos movimentos. Cláudio e eu nos revezávamos nos cuidados. Ele durante o dia, eu à noite e nos fins de semana. Entre isso, escola e ajudar na oficina quando podia, meus dias eram cheios, mas havia um propósito agora. Havia amor, havia família. Foi durante esse período que conheci Everaldo. Ele era cliente da oficina, um rapaz sério, alguns anos mais velho que eu, que trabalhava como contador num banco. Seu carro, um Fusca 1966, constantemente apresentava problemas que o traziam à oficina. Acho que ele inventa defeitos só para vir aqui, provocava Cláudio, observando como Everaldo sempre aparecia nos horários em que eu estava ajudando na recepção. Eu corava, negava. Mas havia algo nos olhos dele, na maneira como me tratava, com respeito, com paciência, sem pressão. Algo que me fazia sentir segura. Nosso primeiro encontro foi um café, na lanchonete em frente à oficina. Conversamos por horas sobre livros, sobre música, sobre sonhos. Contei sobre minha ambição de estudar direito. Ele contou sobre seu desejo de abrir o próprio escritório de contabilidade um dia. Não falei sobre Agenor, sobre os banhos, sobre o horror de Cassec. Não ainda. Algumas sombras eram pesadas demais para trazer para a luz de um primeiro encontro. Mais cafés se seguiram. Depois, um cinema. Um passeio no parque. Everaldo era paciente, respeitoso. Nunca tentava me tocar sem permissão. Nunca pressionava por mais do que eu estava pronta para dar. Quando finalmente contei minha história, meses depois, sentados à beira do Guaíba numa tarde de domingo, ele escutou em silêncio. Não houve julgamento em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e uma raiva controlada. Sinto muito que tenha passado por isso, disse finalmente, segurando minhas mãos com gentileza. Nenhuma criança deveria passar por isso, nenhuma pessoa. Tenho medo, confessei. Medo de que isso tenha me quebrado de alguma forma. Medo de nunca poder ser normal. Normal é superestimado, respondeu ele com um pequeno sorriso. E você não está quebrada. Está ferida sim, cicatrizada sim, mas isso só te faz mais forte, mais real. Naquele dia, pela primeira vez desde que deixara Cassec, permiti que um homem me abraçasse completamente, sem reservas, sem medo. Um pequeno passo, mas significativo. Um passo em direção à cura. Eu com 18 anos, Everaldo com 23. Dona Irene mais frágil, mas ainda governando sua casa com mão firme. Cláudio agora com um sócio na oficina, expandindo os negócios. E eu, com a ajuda de uma bolsa de estudos e o dinheiro deixado por Genoveva, prestes a iniciar o curso de Direito na PUC. A vida havia tomado uma direção que eu jamais poderia ter imaginado naquelas noites de terror em Cassec. O caminho não havia sido fácil, ainda carregava cicatrizes, ainda tinha momentos de escuridão. Mas havia luz agora. Tanta luz.
Uma tarde, enquanto estudava para as provas de admissão, encontrei entre meus papéis uma foto antiga. Eu e Cláudio em Canoas, antes de tudo. Duas crianças sorridentes, sem ideia do que o futuro reservava. Olhei para aquela menina na foto, para seus olhos inocentes, e sussurrei: conseguimos, sobrevivemos, e estamos construindo algo novo e belo das cinzas. Era uma promessa, um compromisso, de seguir em frente, de transformar a dor em propósito, de usar minha história não como uma âncora a me puxar para baixo, mas como um farol a iluminar o caminho para outros que ainda estavam perdidos na escuridão. E assim, passo a passo, dia após dia, fui reconstruindo minha vida, não apagando o passado, mas incorporando-o a um presente que escolhi e a um futuro que desenhava com minhas próprias mãos. Livre, finalmente livre. Ah, como o tempo passa rápido! Parece que foi ontem que cheguei a Porto Alegre, uma menina assustada de 14 anos. E agora, aqui estou eu, aos 73, sentada na minha varanda com vista para o Guaíba, contando histórias para vocês. Porto Alegre se tornou verdadeiramente meu lar. Aqui construí minha vida, tijolo por tijolo. Aqui me formei em Direito em 1975, casei com meu Everaldo em 1972 e juntos estamos há mais de 50 anos. Um homem bom que nunca me falhou, que sempre foi parceiro e compreensivo com minhas cicatrizes invisíveis. Tivemos 2 filhos maravilhosos, Juliano, engenheiro que vive em Curitiba, e Marta, advogada ambiental aqui em Porto Alegre mesmo. E meus 3 netos são a alegria da minha velhice, Bernardo, Luísa e a pequena Clara, que sempre me pergunta por que deixo a porta do banheiro aberta. Alguns hábitos a gente nunca perde, mesmo depois de tantos anos. Minha carreira no direito me levou a trabalhar com mulheres e crianças vítimas de violência. Em 1985, fundei o Centro de Apoio Renascer, que começou como uma salinha nos fundos do escritório e hoje é uma organização respeitada na cidade. Me aposentei oficialmente em 2015, mas nunca deixei de ajudar. Meu irmão Cláudio continua por perto, com sua esposa Helena e seus 3 filhos. Nossa família cresceu, se fortaleceu. Dona Irene, aquela senhora abençoada que nos acolheu, viveu conosco até falecer em 1980. Seu legado de bondade tento honrar todos os dias. Agora, nas terças e quintas, recebo minhas amigas do grupo Linhas da Vida para bordar. Muitas delas são mulheres que conheci no Renascer, que carregam histórias parecidas com a minha. Bordamos e conversamos e nossas peças são doadas para hospitais e abrigos. É nossa forma de transformar dor em beleza. Quando olho para o Guaíba ao entardecer, penso em todos os caminhos que me trouxeram até aqui. Os difíceis, os dolorosos, mas também os cheios de luz. Penso na menina aterrorizada que fui e na mulher que me tornei. E sinto uma paz profunda, não porque esqueci, mas porque escolhi, dia após dia, não ser definida pelo que me fizeram, mas pelo que escolhi fazer com a vida que tenho. Meus queridos, que me acompanharam até aqui, nesta jornada de memórias difíceis de compartilhar, quero deixar com vocês algumas palavras nascidas não dos livros, mas da vida vivida, das quedas e dos recomeços. Se você está passando por momentos difíceis agora, se sente que as paredes estão se fechando ao seu redor, se a água do seu banho também congela mesmo quando está quente, saiba que não está sozinho. O mundo pode parecer escuro quando estamos na tempestade, mas há sempre um caminho adiante. A maior prisão nem sempre tem grades visíveis. Às vezes, é construída de medo, vergonha e silêncio. Cada pessoa tem seu próprio Agenor, seu próprio banheiro sem tranca. Seja qual for sua prisão, existe uma saída. Quando fugi de Caceque, achei que estava apenas escapando. Não percebi que caminhava em direção a algo novo. Cada passo para longe do horror era também um passo em direção à cura. Transformar dor em propósito foi minha salvação. Quando comecei a usar minha experiência para ajudar outras vítimas, minha ferida tornou-se fonte de compreensão e força. As cicatrizes não definem quem somos, mas fazem parte da nossa história.
são marcas de sobrevivência. Lembram não apenas do que sofremos, mas principalmente do que superamos. Busquem ajuda. Em seu país, em sua cidade, existem pessoas prontas para estender a mão. Organizações que oferecem abrigo, aconselhamento, assistência jurídica. Não precisam enfrentar o escuro sozinhos. A vergonha nunca deveria ser da vítima, mas de quem causa o mal. Carreguei essa vergonha por tanto tempo, até entender que não era minha para carregar. E se conhecem alguém passando por isso, sejam como Dona Irene foi para mim. Um porto seguro, um ouvido atento, uma mão estendida. Às vezes, um único gesto de bondade pode salvar uma vida inteira. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo que o maior ato de coragem da minha vida foi acreditar que merecia coisa melhor. E você também merece. E antes de me despedir, queria pedir que você que assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias de superação como esta. Cada inscrição é um abraço virtual para essa vovó aqui e me ajuda a continuar compartilhando histórias que podem dar esperança a quem precisa. E nos comentários, deixe a palavra sobrevivi. Só quem assistiu até aqui vai entender. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. A vida pode nos derrubar, meus queridos. Mas a escolha de levantar é sempre nossa. E vale a pena levantar, acreditem em mim. Vale cada esforço, cada lágrima, cada recomeço. Porque do outro lado da dor, há uma vida esperando para ser vivida. Uma vida que, apesar de tudo e por causa de tudo, pode ser bela.